Êxodo capítulo 14. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Por favor, agora você vai ler comigo o versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os seus carros e os seus cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Deus abençoe essa palavra. Feche seus olhos para orarmos mais uma vez. Peça a Deus para falar com você essa noite. E Deus fala, viu, meu irmão? Não tenha dúvidas. Ele trará a você profunda convicção acerca da vontade dele. Então Deus terá falado com você. Abre seu coração. Faça como a criança hoje
disse aqui à noite, quando orou, me ajuda. Fale com Deus de maneira assim, infantil, inocente, sem malícia. Deus, me ajuda. Fala comigo, Senhor. Pai querido, nós estamos aqui tal qual crianças, esperando do Senhor, com os nossos corações, com expectativa de mais uma vez ouvir a Tua voz. E, ó Deus, nós já aprendemos que isso acontecerá não porque temos méritos, mas somente por causa da graça, do amor, somente por causa do grande amor com que o Senhor nos ama, é que o Senhor nos fará ouvir a Tua voz. Fale conosco. Venha, Senhor, com o Teu poder e com a Sua graça, tirar qualquer barreira, qualquer empecilho, qualquer tipo de barreira, seja pecado, seja dúvida, medo, incredulidade. Tira essas barreiras, ó Deus, e faz fluir o poder do Teu Espírito Santo em nossos corações. Perdoa os meus pecados, perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração, em o nome de Jesus. Amém? O texto que nós lemos é muito conhecido dos irmãos. Já lemos, muitos já ouvimos tantas mensagens desse texto, já vimos filmes, produções cinematográficas maravilhosas feitas nesse texto, e com certeza este evento, registrado em Êxodo capítulo 14, é um dos eventos mais importantes da história do relacionamento de Deus com o seu povo. A travessia que nós conhecemos do mar. Quando Deus abriu milagrosamente o mar e fez o povo passar enxuto, conforme os últimos versículos que nós lemos, aquilo que nós consideramos talvez a maior manifestação do poder de Deus registrada no livro no Velho Testamento. Eu comparo somente com o nascimento e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, porque esse é um evento sem igual, quando Deus se manifesta e manifesta o seu poder de uma forma sem igual. Mas esse texto é um texto referencial para nós que queremos aprender e temos a consciência de que estamos aprendendo a cada dia a viver com Deus, a nos relacionarmos com Deus. Para nós que já aprendemos isso, essa necessidade de crescermos nesse relacionamento. Aliás, hoje o Alisson abriu o culto falando para nós que o culto é uma oportunidade de nós edificarmos e crescermos no nosso relacionamento com Deus. Muito bem colocado mesmo. Que esse é um dos propósitos que nos traz aqui, que nos reúne, nos faz reunir. Nós nos reunimos para adorar a Deus, para prestar culto a Deus, e prestando culto a Deus, nós cremos que esse relacionamento com Deus vai crescendo, vai se estreitando, e nós vamos conhecendo a vontade de Deus a cada dia, ela vai se tornando mais clara, nós vamos nos tornando mais rápidos, mais ligeiros em cumprir a vontade de Deus. E Deus, na sua misericórdia, traz muita alegria, muito regozijo, quando nós caminhamos na vontade dEle. Então, nós consideramos esse texto importantíssimo na nossa história do relacionamento com Deus. Ele traz lições muito significativas para a nossa caminhada de fé. E talvez, aqui eu já estou fazendo aqui uma suposição. Se eu perguntasse você o que mais chama a sua atenção nesse texto, talvez você respondesse: pastor, eu não tenho dúvida de que é o milagre que Deus fez, abrindo o mar, fazendo esse povo passar enxuto. Esse aí é tremendo. Esse milagre é um milagre que me chama a atenção, não só nesse texto, mas em toda a Bíblia Sagrada, no Velho Testamento. Esse é um milagre
que chama a nossa atenção. Mas eu diria para você que esse texto tem um segundo milagre. Esse texto tem um segundo milagre. Que eu diria para você tão importante quanto o milagre que Deus operou, abrindo o mar e fazendo o povo passar enxuto. Esse texto tem um segundo milagre, que eu gosto de chamar de um milagre que todos nós precisamos. Há alguns milagres que Deus faz que são específicos. Ele faz de acordo com a sua história, de acordo com a minha história. Alguns de nós já provamos esses milagres, não é mesmo? E ele tem profunda significação para você, porque eles foram manifestações de Deus num momento específico da sua vida. Você conta esse milagre com muita emoção, e não sei se você já percebeu, às vezes nem todas as pessoas sentem a mesma emoção que você sente, porque é uma coisa muito pessoal. É uma coisa que Deus fez na sua história. Então existem milagres específicos. Agora mesmo, eu estou orando por uma amiga que está precisando de um milagre. Essas coisas de vez em quando acontecem com a gente, né? E mexe. A gente abraça a pessoa num dia no outro, a pessoa vai para o hospital em estado grave. Já aconteceu isso com vocês? Eu abracei uma amiga. Num dia, passou alguns dias, recebo o recado de que ela estava com aneurisma, num estado gravíssimo no hospital, precisando do milagre. Ela está lá agora no UTI, esperando o milagre de Deus. Esse é um milagre específico que a minha irmã Kátia está precisando agora e pede a Deus. Esse é um milagre que ela está precisando, que eu no momento não preciso. Você não precisa, mas ela precisa. Mas existem alguns milagres que todos nós precisamos. Eu quero falar com você desse milagre que todos nós precisamos, que está nesse texto. E eu vou deixar você, por enquanto, curioso quanto a isso. Eu quero começar a minha reflexão com você essa noite, falando para você sobre o começo da história do relacionamento de Deus com o seu povo. Isso para que você, para que nós possamos pensar um pouco também na história do nosso relacionamento com Deus, como começou. Como começou a história do relacionamento de Deus com Israel? Você lembra? Pode falar o texto de cor para mim. A turma da quarta-feira não pode errar, hein? Como que começa a história do relacionamento de Deus com Israel? Gênesis capítulo 12, chamado de Abraão. A história do relacionamento de Deus com esse povo começa com um chamado. Começa com um chamado e começa com uma resposta de fé. Não foi Abraão que procurou a Deus. Deus, soberanamente, veio a Abraão. Escolheu Abraão. E gerou a partir de Abraão identidade numa raça. Abraão, ouvindo o chamado de Deus, sai da tua terra e da tua parentela para o lugar que eu te mostrarei. E Abraão obedeceu a Deus. E essa é uma manifestação de fé exemplar, porque toda a Bíblia cita Abraão como exemplo de fé. Ele é chamado pai da nossa fé. Então a história do relacionamento com Deus, ela começa também assim para mim e para você, com um chamado e com uma resposta de fé, de obediência e fé. Quando eu falo obediência, estou falando fé. Quando eu falo fé, estou falando obediência. Alguém já disse, explicando que a obediência é o lado concreto da fé. Eu gosto muito dessa definição. Quem crê, obedece. Então a história do relacionamento com Deus, ela começa quando você ouviu o chamado de Deus
e obedeceu pela fé. E atendeu pela fé. Eu estou fazendo questão de começar aqui, porque talvez eu esteja falando em caminhada de fé, como às vezes a gente em outras ocasiões falou da carreira da fé, da história do relacionamento com Deus. Você fica pensando assim, que história é essa, pastor? Que carreira é essa? Que caminhada é essa? Muitos que estão aqui esta noite me ouvindo podem dizer, pastor, eu lembro quando começou. Eu lembro quando eu senti de forma muito clara o chamado de Deus. E eu, sem entender muito, obedeci. Eu lembro hoje, eu posso entender melhor isso hoje. Mas talvez alguns de nós aqui estejamos ainda em dúvida quanto a isso. Estejamos meio hesitantes, será mesmo que eu já comecei a minha caminhada de fé? Então, querida, minha palavra vai para você esta noite que ainda está hesitante. Eu não tenho a menor dúvida, meu amado irmão, eu não estou fazendo uma profetada aqui não. Eu não tenho dúvida de que Deus tem falado com você. Essa noite mesmo ele já falou. Não tenho dúvidas que Deus tem chamado você para um relacionamento especial com Ele. Não tenho dúvidas. A minha questão, e a questão que eu coloco para você, é se você já deu uma resposta de fé e já começou essa caminhada com Deus. Daqui, eu posso olhar alguns que eu tive o privilégio de acompanhar quando começaram. Eu fico muito emocionado com isso. Porque alguns chegaram assim, caíram realmente de paraquedas. Pastor, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Depois a gente conversa nesse nível, mas antes não. Não sei nem como que eu cheguei aqui, pastor. Estou vendo aqui alguns gostos e estou lembrando da história. A gente vai ficando mais tempo na igreja, né, e vai criando esses vínculos. Isso é maravilhoso para a gente como pastor. Minha pergunta para você no início dessa palavra é, você já começou o seu relacionamento com Deus, meu irmão? Talvez você esteja falando, não, pastor, eu quero me membrar a igreja. Presta atenção, meu amado, eu não estou falando de membrar a igreja ainda. Eu estou falando em você atender ao chamado de Deus. Para você passar a viver com Deus, na dependência de Deus, caminhando com Ele, vivendo com Ele todos os dias. Vivendo com Ele e vivendo para Ele. É assim que a história desse povo que está aqui atravessando o mar a pé enxuto começa. Porque talvez você leia essa história e comece a pensar nela e nas suas lições de forma isolada. Não é bom. A riqueza desse texto está quando você pensa que esse povo aqui está em relacionamento com Deus, esse povo tem uma história com Deus, que tem um início num chamado e numa resposta de fé. Quando Abraão obedece a Deus, Deus começa a formar uma raça. Deus começa a gerar uma nova identidade. É por isso que no Novo Testamento aparece a palavra igreja, no Velho Testamento povo de Deus, no Novo Testamento a palavra igreja, e o apóstolo Pedro diz assim, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Isso é identidade que Deus gerou em nós. Você agora tem identidade. Você foi feito filho de Deus. Você pertence a essa raça agora. Essa raça eleita, esse povo especial. A sua história começa com essa identidade. Deus gerando identidade. Eu acho isso tão maravilhoso, irmão,
E às vezes isso passa desapercebido a nós. Pastor, qual a importância disso? Tantas vezes você vai ver aqui no Velho Testamento, Levítico, Números, principalmente a expressão, o versículo se repetindo. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Você vai ficar impressionado se você começar a grifar na sua Bíblia quantas vezes aparece. O que Deus está fazendo? Trazendo à memória do povo o quê? A sua identidade. Quem são vocês? De onde vocês vieram? Quem são vocês? Esse é um fator essencial na minha caminhada com Deus. Eu preciso sempre me lembrar quem eu sou. Eu preciso sempre me lembrar de onde eu vim. E em quem Deus me transformou, quem eu sou agora. E para onde eu estou indo. São essas respostas, meu amado, essas convicções que trazem firmeza nessa caminhada. São essas convicções de quem você era, quem você é agora, o Deus que transformou a sua vida, a identidade que Deus gerou em você, quem é você e para onde você está caminhando. São estas convicções que geram segurança, são essas convicções que geram confiança na sua vida. A confiança não vem do fato de que Deus está abençoando a sua vida de uma forma que você pode mensurar numericamente, ou seja, monetariamente, economicamente. A sua confiança não vem do fato que você olha ao seu redor e percebe que você de alguma forma tem progredido ou crescido. Não, a sua confiança, ela vem do fato de que você tem convicção de quem você é. E para onde você está indo? Jesus, durante seu ministério, ou melhor, no início do seu ministério, ele foi tentado pelo diabo de uma forma muito intensa. E o diabo atacou Jesus exatamente nesse ponto, na identidade. Se és realmente filho de Deus, faça isso ou faça aquilo. Porque o diabo sabia que se houvesse dúvidas, ele alcançaria vantagem. Portanto, não pode haver nenhuma dúvida de quem você é e de para onde você está indo como servo de Deus, como filho de Deus. Quem é o Deus que te redimiu? Quem é o Deus que salvou? Quem é o Deus que gerou identidade em você? Não sei o momento que você vive, se é um momento de muitas lutas, de muitas dificuldades, de muitas provações, se a coisa está fluindo maravilhosamente bem na sua vida. Mas uma coisa eu sei, meu amado, é isso que dará sustentação a você. Seja o que estiver acontecendo com você. Não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu sei que se você for provado, tentado e testado, você precisa se lembrar quem eu sou. Quem é o meu Deus? Para onde eu estou indo? Esse povo chamado por Abraão para ser bênção para todas as famílias da terra, manifestou muito cedo a sua natureza humana, pecaminosa. E por causa disso, eles romperam com Deus um contrato, uma aliança, um pacto. E como consequência disso, ficaram por 430 anos na escravidão no Egito. Essa é uma página do relacionamento de Deus com o seu povo muito interessante. Esse Deus que chamou, esse Deus que gerou identidade, faz cumprir o pacto que ele havia feito com o homem. E por causa da desobediência, esse homem
ou esse povo, fica 430 anos sofrendo na mão do inimigo. 430 anos. Imagine, é muito tempo, não dá nem para a gente imaginar. O sofrimento advindo da rebeldia, o sofrimento advindo da desobediência. O sofrimento advindo da persistência no pecado. O sofrimento advindo da dureza do coração. Mas aí entra um terceiro, resumidamente, lógico, um terceiro capítulo maravilhoso na história do relacionamento desse povo. O texto nos diz lá em Êxodo que Deus viu a aflição do seu povo, capítulo 3, versículo 7. Ouviu o clamor. Deus diz a eles que conhecia o sofrimento deles, que o sofrimento deles não era... Deus não ignorava o sofrimento deles. E por isso, Deus desceu até eles com o fim de livrá-los, com o fim de salvá-los. Para que eles continuassem na caminhada de fé, que foi interrompida. Diz o texto, para fazê-los subir daquela terra da escravidão, para uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel. E ele diz, o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Eu estou vendo a opressão que eles estão sofrendo. Então Deus chama a Moisés e faz de Moisés um instrumento de libertação desse povo. Moisés, depois de relutar, atende o chamado de Deus e meio que constrangido pelo poder de Deus, ele repete o que Abraão fez, de modo tão voluntário e natural. Ele obedece. E porque ele obedeceu e teve fé, Deus concedeu livramento a esse povo. E de forma extraordinária, depois do confronto de Deus com os deuses egípcios, 10 pragas que nós conhecemos, Deus traz libertação a esse povo. E no evento que a gente conhece muito bem, logo após a última praga, Faraó cede a manifestação do poder de Deus, porque o poder do Faraó é limitado por Deus. O poder das trevas é limitado por Deus. Então Deus libera o seu povo daquele tempo de disciplina e de escravidão, e esse povo novamente se coloca a caminho. Nós chegamos aí então ao capítulo 14, onde eu quero destacar para você o milagre que Deus fez na vida desse povo, na minha vida e na sua vida, milagre que nós todos precisamos. Esse povo está em fuga, saindo da escravidão. E no capítulo 14, Deus dá a esse povo uma ordem muito clara por intermédio de Moisés. Acompanhe aí na sua Bíblia. Fala aos filhos de Israel que... Responda para mim, por favor, aí. Continue. Não. Versículo 2. Fala aos filhos de Israel que retrocedam. Fala aos filhos de Israel que retrocedam. O Deus que soberanamente escolheu, o Deus que soberanamente livrou do castigo, o Deus que soberanamente libertou o povo da escravidão, agora soberanamente conduz o povo e dá uma ordem muito estranha. Diz ao povo que retroceda. Como que você reage a uma ordem de Deus dessa natureza? Quando nas suas ações
no seu entendimento, nos seus pensamentos. Você deve seguir por um caminho e colher resultados. Deus diz assim: volte, retroceda. Aqui, querido irmão, eu creio que Deus está tratando com esse povo, assim como trata comigo, com você, daquilo que é essencial à nossa vida. Nós precisamos aprender a obedecer a Deus. Nós precisamos aprender a submeter o nosso coração e a nossa vida à autoridade de Deus. Interessante que no capítulo 13, versículo 17, volta sua página da sua Bíblia aí um pouquinho. Deus havia dado outra ordem. Capítulo 13, versículo 17. Tendo o faraó deixado o povo ir, que diz o texto, meu irmão? Deus não levou o povo pelo caminho da terra dos... Posto que era o caminho... Esse era o caminho mais perto, esse era o caminho melhor. Agora presta atenção, que Deus tremendo esse nosso. Primeiro, Ele me leva pelo caminho mais longo. E depois Ele me manda eu voltar atrás. Meu irmão, é muito fácil a gente declarar e cantar: Deus é soberano. É muito fácil a gente bradar em alta voz com lindas canções: o Senhor é soberano. Mas e quando Deus me dá essas ordens aparentemente estranhas e misteriosas? Como eu sou testado no máximo, no limite. Quanto à minha submissão à autoridade de Deus. Eu não tenho dúvidas também, e talvez você discorde de mim, que esse é o grande desafio da nossa geração. A submissão à autoridade. Começa em casa, com os pais, depois vai passando por todas as instâncias. Inclusive a instância religiosa. Dificuldade que nós temos de acatar a autoridade. E nós gostamos muito quando faz aquilo que a gente quer. Quando manda a gente fazer o que a gente acha que deve. Que lição preciosa. O povo de Deus aqui, eu não tenho a menor dúvida que está sendo testado e provado. O desafio à obediência a esse Deus soberano traz à tona as coisas boas do meu coração e as coisas que precisam ser tratadas. Você pode dizer: pastor, por que Deus faz isso, hein? Deus poderia ter mandado esse povo por o caminho mais fácil e tirado todos os obstáculos pelo caminho mais fácil. Sim ou não? É óbvio que sim. Como Ele poderia ter mandado pelo caminho mais longo, tirado todos os obstáculos, mas primeiro Ele manda pelo caminho mais longo, e depois Ele manda pelo caminho, finalmente, que não tinha saída. Porque no capítulo 14, quando Ele manda o povo retroceder, Ele coloca o povo num lugar que não tinha escape do inimigo. Atrás do inimigo, nas laterais, as montanhas e de frente o mar. E é então que vem à tona aquilo que está no coração daquela gente. Uns começaram a reclamar, a murmurar contra Deus, a se queixarem. A incredulidade aflorou de uma forma vigorosa no coração daquela gente. Ali eles estavam conhecendo, tendo a grande oportunidade de conhecerem a si mesmos. Ninguém cresce na vida cristã se não aprende, meu irmão, a conhecer a si mesmo. O servo de Deus precisa ter autoconhecimento. E Deus às vezes nos conduz por caminhos misteriosos para trazer à tona exatamente aquilo que está dentro do nosso coração que precisa ser trabalhado.
o capítulo 14, você vai perceber, apesar da palavra de Deus, o queixume desse povo. Versículo 10 diz que chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito e começaram a clamar ao Senhor. E eles voltam-se contra Moisés e expõem a Moisés todo o seu queixume. Será, Moisés, por não haver sepulcros no Egito, será que não havia sepulcro lá? Então você nos trouxe aqui para nos deixar morrer nesse lugar. Por que, Moisés, nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Esse povo aqui tem uma crise de saudosismo aqui do passado. Era melhor estar lá. Era melhor estar lá. Não foi isso, Moisés, que nós dissemos. Deixa-nos para que servamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Olha, meu irmão, a gente lê esse texto e fica escandalizado com esse povo, né? Ô povo ruim, não é verdade? Gente do céu. Depois da manifestação de Deus nas 10 pragas, tirando o povo do sofrimento de 430 anos, esse povo ainda reage desse jeito. Mas, meu amado irmão, cá entre nós, não é assim também que nós fazemos, muitas vezes. Não é assim também um pouco da nossa natureza, muitas vezes, na caminhada de fé. Obediência ao Deus soberano é essencial nessa nossa caminhada. O nosso Senhor Jesus Cristo é o maior modelo. Ele foi obediente até a morte de cruz. E por causa disso nós somos salvos. Pastor, eu posso obedecer a Deus? Eu consegue, meu amado irmão, porque nós agora caminhamos na dependência de Deus, olhando para Jesus. Consegue viver na dependência de Deus? Nós conseguimos sim obedecer a Deus, caminhar e obedecer a Deus. Essa é uma virtude essencial nessa caminhada de fé. E no meio dessas dúvidas e desses temores, Deus realiza o primeiro milagre. E o que eu considero um milagre que todos nós precisamos. Diga ao povo que marche. E o povo continuou marchando. Diga ao povo que marche. Deus mais uma vez se revela através de Moisés e responde ao povo com 3 expressões muito importantes. Não temais. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. 3 expressões que desafiam novamente a fé. Primeiro, não tenha medo do que vem pela frente. Segundo, se aquiete, confie em mim. Mais à frente Deus diz ao povo, eu pelejarei por vocês. Se aquiete, descanse a sua alma. O Deus que chamou você, Ele não apenas te chamou, não apenas me chamou, mas Ele prometeu caminhar conosco e fazer todo o percurso até o final. Meu irmão, o milagre que todos nós precisamos é não desistir. O milagre que todos nós precisamos é ir até o fim. Talvez você olhando para esse quadro descrito, você dizia, pastor, isso aqui é o quadro da minha vida, eu não tenho lugar para ir, eu estou sem escape. Ou talvez você traga à sua memória um momento assim. O desafio para você, meu amado irmão, é continuar obedecendo e servindo a esse Deus que um dia te chamou.
Não tenha medo. Se aquiete. E deixa que eu vou agir. Veja o livramento de Deus. Eventualmente Deus vai nos levar assim, a situações assim. E que nós vamos sentir o bafo do inimigo atrás. Vamos sentir a atmosfera da destruição. E Deus então, de forma muito clara, fala conosco para continuarmos caminhando e confiando no Senhor. Diga ao povo que marche. As coisas não estão como você gostaria que fosse. Aliás, elas estão muito aquém do que você gostaria que fosse. Os problemas estão aí, ao invés de desaparecerem ou diminuírem, estão crescendo. A palavra de Deus para você é: continue marchando, continue confiando, não desista. Não desista. Eu sei que eu estou falando para muitos essa noite que poderiam levantar e dar um testemunho de como Deus tem abençoado ricamente sua vida. Mas eu vou dizer, amado irmão, essa caminhada pode reservar para você momentos difíceis. E se chegarem na sua vida, lembre-se disso. Deus está falando com você. Continue confiando. Olha para frente. Continue marchando. Continue confiando. Mas o inimigo está atrás, muito perto. Ele não tem escape para frente, nem para trás, nem para os lados. E Deus está dizendo: diga ao povo que marche, Moisés. E a coragem de Moisés, hein? Olhar para o povo e dizer: gente, Deus mandou marchar, viu? Que homem extraordinário, Moisés. Diga ao povo que marche, Moisés. E pare de reclamar. Porque o clamor do povo se transformou em queixume. Já estavam ofendendo a Deus, né? Quando chamaram Moisés de irresponsável, na verdade eles estavam duvidando de Deus, não de Moisés. Pense bem. Porque caminharam e eles atravessaram o mar a pé enxuto. Amém? Porque caminharam, eles provaram do segundo maior milagre. O mar se abriu e eles passaram a pé enxuto. Sabe por que Deus vai continuar te abençoando? Primeiramente, porque Ele te escolheu, te salvou, gerou identidade em você, tem um compromisso com você. Em segundo lugar, porque você não vai desistir de caminhar. Quem não desiste prova as coisas maiores de Deus. Quem não desiste de confiar prova as coisas maiores de Deus. Põe isso no teu coração. Quem não desiste de confiar prova coisas maiores de Deus. Alguns eventos na Bíblia que seguramente nos falam sobre isso. O vinho transformado foi da melhor qualidade. Encha as suas talhas de água, Senhor, mas obedeça. E porque obedeceu, provaram do vinho da melhor qualidade. Eu sei que as coisas podem não estar indo muito bem, mas continue marchando. Olhando para aquele que arregimentou, aquele que te chamou, aquele que te salvou, aquele que tem abençoado você até agora. Ele mandou voltar para trás, volte para trás. O caminho menor ou o caminho mais curto nem sempre é o melhor. Cuidado com os atalhos. O caminho mais curto nem sempre é o melhor. Com certeza, na liderança de um general experimentado, eles teriam ido por outro caminho. Mas porque obedeceram, eles foram parar num lugar que não tinha saída.
E porque não duvidaram e continuaram obedecendo, eles atravessaram o mar a pé enxuto. Eu queria dizer para você que nós nos enganamos ao pensar que Deus está, primeiramente, preocupado com o nosso conforto e com o nosso bem-estar. Todas as manifestações de Deus nesse texto e em todos os outros da palavra de Deus foram para a manifestação da glória de Deus. Você ouviu isso aqui nesse texto, se você ler aqui. Quantas vezes Deus fala que o nome dele seria glorificado, tanto na obediência desse povo, como na desobediência de Faraó. Talvez você esteja vivendo um tempo de profundo desconforto, mas observe, Deus está glorificando a vida dele através de você. E esse desconforto tem um tempo. Alegria, tristeza pode durar todo anoitecer, mas a alegria vem pela manhã. Coisas melhores você provará. Continue marchando. Talvez você tenha vindo aqui essa noite esperando outro milagre. Mas eu quero que você compreenda que esse é o milagre que todos nós precisamos. Nunca desistir de confiar.